Então será que o preço dos imóveis está prestes a despencar no Brasil? Pelo menos existem alguns sinais que indicam isso. O crédito para compra de imóveis reduziu bastante, a inflação da construção aumentou bastante e a principal ferramenta que facilitava a compra de imóveis no Brasil, as regras da Caixa Econômica, mudaram e ficaram muito mais caras. Sem contar que o preço dos imóveis subiu nos últimos anos. Então, com preços mais elevados e uma eventual queda na demanda, será que no futuro a gente vai ter uma queda abrupta no preço dos imóveis? Será que a bolha vai estourar? Será que você deveria esperar mais para comprar um imóvel? E principalmente como é que isso afeta o mercado? Como é que isso afeta os teus investimentos? Como é que isso afeta os fundos imobiliários? São muitas perguntas que a gente vai te ajudar a responder nesse vídeo que o meu sócio Felipe Almeida vai conduzir. Se isso parece interessante, deixa o dedo no like e Felipão, a bola tá contigo. Vamos lá, e a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual seria o cenário ideal para fazer o preço de um ativo cair pra caramba. E para responder essa pergunta, a gente precisa se embasar no princípio mais antigo da economia, que é o da oferta e demanda. Uma possível queda nos preços viria por duas razões acontecendo juntas. A primeira delas deveria ser uma demanda mais amena, uma demanda menor pelo ativo, fazendo com que as pessoas questionem cada vez mais aquele preço que está sendo pago. E com essa possível demanda reduzindo, os vendedores precisariam repensar o preço que estão passando esses ativos também. Afinal de contas, pior é não vender. Então vou baixar o preço aqui um pouco e a demanda mais baixa por si só já faria o preço ficar um pouco mais baixo. E se isso acontecer junto com o cenário 2, onde os preços desses ativos já vinham subindo demais, o espaço para quedas maiores acontecem ainda mais, porque a tendência do preço justo ter ficado mais distante de um ativo que se valorizou demais é ainda mais alta. Então, dado esses dois contextos que poderiam fazer qualquer ativo no mundo cair mais, vamos checar como é que está o aumento de preços e demanda do mercado imobiliário. Se a gente olha para preço primeiro, pelo menos pelo índice FIPEZAP, que é um dos principais aqui do Brasil, os preços dos imóveis se valorizaram entre 5% e 7% ao ano quando a gente olha de 2020 para cá. Ou seja, nos últimos 5 anos foram 41,7% de valorização. Então o que a gente está dizendo aqui é que na média, um imóvel que custava R$500 mil lá em 2020, hoje ele custa R$708.561. E é claro que os imóveis também passaram um período sem valorização, que foi aquele de 2016 até 2020, que o índice FIPEZAP mostra ali também. E aí, próxima pergunta, por que esse preço aqui está subindo? É só por causa da valorização do ativo mesmo? E a resposta é que não. Os custos de construção só aumentaram no ano passado. O acumulado foi de 6,5%. E desse montante, inclusive, o aumento mais significativo foi o de mão de obra dos trabalhadores, que no mesmo período cresceram mais de 8%. E em contrapartida, os lançamentos de novos imóveis lá em São Paulo subiram ainda mais, 28% no ano passado. E aí, baseado no mercado imobiliário de São Paulo, a gente pode tirar uma média dos lançamentos que estão acontecendo no Brasil como um todo. Então a gente tem um custo maior, uma oferta que ainda está alta no mercado e um preço que está subindo ao mesmo tempo. O resultado é o que a gente está vendo agora. O preço dos imóveis residenciais atinge maior alta em 11 anos. E olhando para a parte da demanda, no Brasil, vendas de imóveis residenciais atingem patamar recorde e lançamentos sobem no segundo tri. E aí o grande ponto aqui é a gente entender os fatores que podem fazer essa demanda ficar cada vez menor com o tempo. E uma das razões principais por trás disso é que o financiamento imobiliário está mais caro no Brasil, principalmente por causa da alta de juros. Recentemente a Caixa mudou as regras de financiamento para imóveis de até R$1,5 milhão que se enquadram em boa parte dos imóveis. O que aconteceu é que quando se fala de casa própria, o crédito está mais caro na Caixa. Antes, a Caixa financiava 80% do valor de um imóvel na modalidade saque de financiamento e agora ela vai financiar 70%. E se for olhar para o sistema Price de financiamento, o cenário é ainda pior. Ela financiava 70% e agora financia apenas 50%. Breve contexto para quem não lembra, a tabela saque do financiamento é aquela que as parcelas começam mais altas e vão baixando com o tempo. E a Price é aquela que tem as parcelas do financiamento fixas ao longo do período inteiro. Então, beleza, essa mudança por si só já faz com que você tenha que dar uma entrada maior para começar a ter o financiamento. Só que a dificuldade não para por aí. Se a gente for olhar para os juros do financiamento médio em 2020, a gente tinha algo entre 6,25% e 8%, como mostra essa matéria. Só que nesse ano de 2025, depois das altas consecutivas das taxas de juros, a Caixa seguiu elevando os juros da compra de imóveis. E nesse momento a gente está em algo entre 11% e 12% ao ano. Então vamos fazer umas contas básicas aqui, juntando a entrada maior para o financiamento, a alta do preço dos imóveis e a alta dos juros do financiamento. Eu desenhei uma tabela do cenário 1 aqui de quem resolvia financiar um imóvel pela Caixa lá em 2020. Imagina que a gente está falando aqui do valor do imóvel de R$500 mil. Ora, a entrada naquela época era de 20%, então R$100 mil você acabava parcelando o resto de R$400 mil. Pegando a média dos juros de financiamento daquela época em 7%, a gente vai estar falando de 0,57 mensais. Ou seja, a depender da quantidade de anos que você financia aquele imóvel ali,
você tinha uma parcela que girava entre R$ 2.600 até R$ 4.600 por mês. O que exigiria que você tivesse uma renda mensal entre R$ 8.600 até R$ 15.000 para fazer esses financiamentos. Afinal de contas, essa é uma das regras do financiamento imobiliário aqui no Brasil. Você só pode ter uma prestação de até 30% da sua renda familiar. Agora, vamos imaginar a mesma pessoa que foi financiar o mesmo imóvel, só que em 2025. Agora, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse imóvel se valorizou numa média de 41%, é o que eu te falei ali no começo do vídeo. Então, o mesmo imóvel de 500 mil, ele estaria custando 708 mil reais hoje. Com a entrada que precisaria ser maior, você precisaria agora ter guardado 212 mil e não mais 100 mil. Só de entrada aqui, a gente já tá falando do dobro de desembolso de capital que você precisaria dar. Aí beleza, a parcela financiada nesse cenário ficou de 495 mil reais. Mas a dificuldade não para por aí. Os juros também aumentaram, saíram de 7% para mais ou menos 11% ao ano nessa modalidade. O que dá ali seus 0,87 mensais. E se a gente analisa janelas de tempos de financiamento diferentes, a tua parcela mensal ela passa da casa de R$ 4.500 para 30 anos de financiamento ou R$ 6.600 para 10 anos de financiamento. Isso aqui exige que essa pessoa tivesse uma renda familiar bruta entre 15 a 22 mil reais. Ou seja, de 2020 até agora, a renda necessária para você ter esse mesmo financiamento precisaria ter dobrado a tua renda familiar ou aumentado cerca de 50% no caso de financiamento em 10 anos. Só olhar para esse cenário aqui já faz a gente entender que naturalmente a demanda reduz, os preços estão mais salgados. Então sim, a gente tem um cenário se desenhando para ver uma queda dos preços dos imóveis nos próximos meses ou anos. Agora, será que isso aqui afeta os fundos imobiliários? Já que a gente está falando do mesmo mercado, até porque entender o cenário e contexto econômico é importante para tua gestão patrimonial. Ah, Felipe, então essas contas já comprovam que não faz sentido comprar um imóvel? E é claro que não, isso vai depender do quanto você conhece o mercado, o quanto você se sente seguro com a tua própria estratégia, mas o fato é que o teu dinheiro ele é um só. No momento em que você escolhe uma classe de ativos, você deixa de investir em todas as outras. Ou seja, quem está investindo em imóveis nesse momento está deixando de investir em fundos imobiliários. Nos fundos, a gente tem um cenário nesse momento completamente diferente. Por exemplo, o preço dos fundos imobiliários nunca esteve tão barato nos últimos 5 anos como eles estão agora. É isso que mostra essa tabela, onde cada um dos setores dos fundos da bolsa estão com um preço por valor patrimonial abaixo da média dos últimos 5 anos. Ao mesmo tempo, o dividendo dos fundos imobiliários nunca esteve tão alto como ele está agora em toda a sua história, passando da casa dos 13% ao ano. Vendo isso aqui, qual é que é o melhor destino para o teu dinheiro nesse momento? Qual é a hora certa de comprar e de vender um ativo? São respostas como essa que a gente busca incansavelmente responder na nossa consultoria de investimentos aqui do Clube do Valor, onde a gente já ajuda a investir mais de 3 bilhões e meio de reais dos nossos clientes, construindo estratégias de investimentos com performances acima da média, justamente por causa das estratégias claras. É isso que a gente vê no resultado de um dos modelos de carteira que a gente trabalha, nessa linha azul escura do gráfico, com uma performance de praticamente 5 vezes o que teve o índice Bovespa no mesmo período. E o mais legal é que você pode conhecer essas estratégias participando de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do clube. Esse que é um momento onde a gente tira 1 hora para olhar para a tua carteira de investimentos de forma específica, entender os teus objetivos, o teu contexto de vida e te mostrar, baseado em estratégias, como é que você descobre quais são os melhores ativos para você comprar e quais são os melhores de vender em cada momento. Para você participar dessa sessão de consultoria, é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar da tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Como é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada a perder, no mínimo, uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Beleza, dito isso, vamos tentar entender o que é que vai acontecer com o mercado de fundos imobiliários então, já que a gente está falando de tudo isso. E a verdade aqui é que ninguém consegue prever o futuro. O que a gente analisou é que, apesar de estar falando de imóveis, o cenário dos imóveis físicos está diferente dos fundos imobiliários. E o que a gente pode concluir até aqui é que a Selic vai continuar subindo em 2025, inclusive, trazendo uma possibilidade do mercado de fundos continuar de lado ou cair ainda mais. Só que a gente precisa lembrar que cenários como esses, eles não são para sempre. Pode ser que mês que vem a gente tenha uma projeção diferente da Selic e o cenário comece a mudar aos poucos. Mas o fato é que os ativos que acabam performando melhor, na média, são aqueles que estão abaixo do preço que deveriam. E é por isso que o nosso objetivo aqui no clube é criar estratégias que obriguem o investidor a comprar tudo aquilo que está mais barato e vender aquilo que está caro. Na prática funciona assim, ó. Imagina que você desenhou uma carteira de ativos com fundos imobiliários de renda fixa pré-fixada. Só para a gente ter como exemplo. E aí você definiu uma macroalocação para essa carteira de 50% em cada uma dessas classes. Agora, o que vai acontecer se num dado momento o mercado de fundos imobiliários começa a cair? A tua carteira ela vai ficar desbalanceada, bem distante daquele 50-50 que você queria. E esse aqui já é o gatilho inicial e principal para você entender que os teus próximos aportes, os dividendos daquela classe de ativos deveriam estar comprando fundos imobiliários na tua carteira. Unicamente para você voltar para a tua macroalocação alvo. No médio e longo prazo, isso vai fazer com que você compre os ativos que estão em baixa e venda aqueles que estão em alta. Esse é o tipo de postura que, de forma comprovada, gera mais de 91% do bom retorno dos investidores no longo prazo. Dito tudo isso, se você quiser entender como é que funciona o efeito bola de neve dos fundos imobiliários e onde você deveria estar reinvestindo os seus dividendos nesse momento, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.